O número de deputados reeleitos na votação de domingo foi o maior desde 1998. O PL de Jair Bolsonaro levou vantagem como a maior bancada na Câmara e no Senado e a partir de 2023. Efeitos, por exemplo, de um combo que inclui mudanças na legislação eleitoral, financiamento público bilionário de campanha e a imposição também de um orçamento secreto. Para a gente entender melhor como vai funcionar esse Congresso no ano que vem, nós vamos falar agora com o Fabrício de Souza Duarte, que é advogado eleitoral e fala ao vivo com a gente, direto de Belo Horizonte. Doutor Fabrício, boa noite ao senhor. Boa noite a todos. Como é que o senhor avalia esse índice de reeleição? Na verdade, isso já era esperado e apontado por muitos especialistas, a baixa taxa de renovação do Congresso que nós temos esse ano, por dois fatores. Primeiro, a utilização da máquina pública de forma lícita, muitas vezes, na contemplação de emendas, na distribuição de recursos do orçamento. Isso favorece aqueles que têm acesso a esse tipo de financiamento, sem qualquer conotação sobre irregularidades, mas é a possibilidade que o cargo dá a quem já o ocupa, né, de distribuir esses recursos. Isso faz com que essas pessoas tenham facilitado o acesso à base eleitoral. Além disso, a distribuição dos recursos do fundo eleitoral, que o pessoal chama de fundão, ela também passa pela distribuição, da correlação de forças que existe dentro do partido. Então, normalmente, aqueles parlamentares, aqueles que já têm mandato, conseguem influenciar melhor as estruturas partidárias e ter mais recursos do que aqueles outros que ainda vão tentar se eleger de alguma forma. Doutor Então, Fabrício, essas duas questões facilitaram a reeleição dessas pessoas. doutor Fabrício, assim, para a gente entender melhor, o orçamento secreto, que deu muito mais poder ao parlamentar e mais dinheiro, claro, para obras, influenciou também demais nisso ou não? Influencia sim. Igual eu dizia, esse orçamento, chamado de orçamento secreto, essa forma de distribuição do recurso, ela influencia por demais porque, à medida em que o parlamentar, o deputado ou o senador, ele destina recursos para a base eleitoral dele, para ajudar determinada prefeitura, determinada administração, ele cria um compromisso daquele político local, do prefeito, do vereador, com ele, para trabalhar para ele na eleição, né? Para apoiá-lo durante a eleição. Então, o orçamento secreto, ele vincula, sim, ele ajuda muito na reeleição. E o que a gente viu nos últimos meses foi uma ampla distribuição das emendas parlamentares que permitiu que essa utilização da máquina pública na busca por voto, né? Doutor Fabrício, nessa situação, a gente pode chegar a dizer, por exemplo, que o poder hoje do Congresso, especialmente da Câmara dos Deputados, está muito maior e às vezes atrapalha até a própria administração do presidente? Sem dúvida. O Congresso hoje ele tem uma ascendência sobre o orçamento que nunca foi vista, né? Normalmente, é o Poder Executivo, é o presidente que tem a chave do cofre, que poderia liberar ou não determinadas emendas, atender ou não o pedido do parlamentar. Com a entrada em vigor do orçamento impositivo, que já foi, em 2019, uma novidade em relação ao orçamento, já havia reforçado o Congresso. E agora, com a emenda RP9, que é o orçamento secreto, isso aumentou ainda mais o poder do Congresso. Ele não depende tanto mais da autorização ou da força do presidente para poder destinar esses recursos. Isso é bom ou ruim? O orçamento secreto não é bom, porque ele aumentar a força do parlamento não significa mais democracia. Na verdade, significa uma distribuição dos recursos que muitas vezes não vai contemplar essa necessidade que o país tem. Atende muito mais a critérios político-eleitorais do que realmente as necessidades. O que a gente pode esperar, então, do ano que vem no Congresso Nacional? Independente do presidente que vier a ser eleito, vai ser um Congresso Nacional muito difícil de ser trabalhado, porque esse mecanismo do orçamento secreto, ele trouxe essa autonomia, então a negociação do Congresso vai ser muito mais difícil. Então, aprovar reformas, modificações na legislação, vai ficar muito mais caro, muito mais custoso para o chefe do Poder Executivo, seja ele quem for. Mesmo que seja o atual governo seja reeleito, ele agora passa a ser alguém sem a perspectiva da reeleição.
Então, os parlamentares já tendem a olhar ele com menos força, porque ele não é alguém que vai voltar a ser eleito. Então, isso já gera, por si só, um aumento da força do parlamento. E se for um outro presidente, se a eleição, a oposição ganhar, ela vai ter muita dificuldade com esse parlamento também, justamente por essa autonomia que eles ganharam, quase financeira, do orçamento. Tá certo. Doutor, muito obrigado. Boa noite para o senhor. À disposição. Boa noite a todos.